você conhece que leva o mundo nas costas, mas mesmo depois de fazer tudo o máximo que podia, ela sente como se deveria fazer mais? Conhece pessoas que ficam com essa sensação de culpa? E no que diz você, que também vai e resolve para todo mundo tudo o que precisa? E as suas obrigações? E as suas responsabilidades? E o seu cuidado? Quem cuida de você? Principalmente quando você mais precisa. Então, seja muito bem-vinda ao nosso desafio. Se priorize sem culpa. E uma coisa que eu sei muito bem sobre você, que se você está aqui, provavelmente é aquela pessoa que resolve o problema de todo mundo, a que não deixa a peteca cair, mas eu sei um segredo seu. Quando talvez você deita lá no teu travesseiro, que está lá naquele momento que seria só seu, vem aquele vazio. Uma exaustão onde os seus problemas começam ali a remoer no teu pensamento. E muitas vezes nenhum sono vem e nenhum sono descansa toda aquela preocupação. E talvez você esteja aí, lá vem Tati querendo falar sobre gerir tempo. Nós não vamos falar sobre gestão de tempo. O que nós vamos fazer aqui nesse desafio é falar sobre gestão de vida, porque é muito importante você descobrir o porquê, Tati, eu carrego o mundo nas costas e mesmo assim eu me sinto culpada por não fazer mais. Por que essa culpa me corrói? E talvez você fale assim, Tati, mas eu estou sobrevivendo. Talvez eu não esteja aqui carregando o mundo nas costas. Mas já percebeu que talvez não sobrevivendo, muitas vezes uma sobrecarga ou muitas vezes imprevistos, quando a tua vida está deslanchando, vem um imprevisto e muitas vezes esse imprevisto você acha que é a questão do dia a dia, mas muitas vezes é causado pelo teu inconsciente repetindo comportamentos anteriores e no momento em que você mais precisava de energia, simplesmente você não consegue caminhar para a vida. Imagina, por exemplo, essa mesa aí onde pessoas elas estão felizes. Olha como tá linda essa mesa, olha como eles estão bem arrumados, estão conversando. Mas tem uma personagem ali que está fora dessa mesa. Agora eu quero que você imagine que essa vida aí, que a tua vida, ela é um grande banquete. Que assim como essa mulher, você prepara todos os dias, levanta cedo, já vai fazendo café, já vai arrumando as coisas das crianças, já vai organizando a comida para o marido. Quando chega no trabalho, você lá serve o chefe, serve os colegas e você garante que no banquete da tua vida todos estejam bem, felizes, alimentados. Só que imagina que quando chega a hora de você comer, você simplesmente diz: depois eu como. E você acaba comendo as sobras em pé, na pia, uma comida fria. O problema é, você é a dona da casa, mas vive como empregada da sua própria história. Quantas mulheres ou homens vocês já viram fazendo isso? Levanta a mão. Depois eu como. E você ali poderia estar usufruindo desse banquete da vida que Deus preparou com todo carinho, com todo amor. E simplesmente você vai para o final da fila. Tati, o que que acontece dentro da minha mente para eu, sem perceber, estar fazendo isso comigo mesmo? Tudo tem prioridade na minha frente. Eu sou depois. Vamos ver a grande mentira que muitas vezes nós acreditamos. E por que que é importante você prestar atenção? Porque na tua mente existe a estrutura superficial e a estrutura profunda.
Muitas vezes você até fala, eu sei, mas se você não sabe o que acontece na estrutura profunda, não há o reconhecimento para a mudança. Às vezes alguém da casa fala, nossa, mas você é isso, você faz isso, 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 e você diz não. Às vezes um bom amigo chega para você e fala, olha, por que que você se comporta desse jeito? Você não dá ouvido. Aí vem uma pessoa estranha, senta com você, sabe como falar com você, e aí você vai e aceita. Já perceberam isso? E às vezes uma pessoa próxima de você, por quê? Porque na hora dessa comunicação tá tendo falha, não tá adentrando a estrutura superficial, não está adentrando o teu coração, talvez pela forma de falar, talvez pela reatividade em que você já está em não querer reconhecer uma realidade que está na nossa cara. Então, Tati, mostra para mim, Tati, por que que isso acontece? Vamos lá, volta aqui e olha o que que acontece, infelizmente, com algumas pessoas. Vocês estão vendo a tela? Por favor, faz assim um sinal para mim se está vendo a tela, ok? Vamos para essa tela aqui, que é a questão da mentira por trás do autoabandono. Que mentira é essa, Tati, que está lá na estrutura profunda do meu cérebro? É porque você olha para a tua vida do lado de fora e tudo está funcionando perfeitamente. A casa está rodando, o trabalho você é muito competente, todo mundo ao teu redor, filho, gato, cachorro, família, pai, mãe, filhos, tá tudo fluindo porque você tá aqui nos bastidores, correto? Organizando, auxiliando de alguma forma, então, do lado de fora tudo funciona perfeitamente. Só que há uma mentira por trás disso. Por dentro você está desnutrido emocionalmente. Só que isso, por se tratar de uma estrutura profunda, isso acontece em silêncio todos os dias. Isso acontece de forma inconsciente. Vamos ver três exemplos aqui práticos. Imagina, por exemplo, no trabalho. São vários funcionários. Aí o que que acontece? Você pega o projeto difícil porque só você faz direito. Só você consegue organizar. Você é a única competente que tem no seu setor. Só que quando é para você, você não tem coragem de pedir talvez um aumento que você merece. Quando chega as suas férias, às vezes você precisa vender, porque você tem que socorrer um parente, um amigo com aquele dinheiro, ou muitas vezes aquilo que você ganha não está sendo suficiente. E você vai entrando numa exaustão, mas entrega tudo que está no trabalho. Passa do horário, leva trabalho para casa. Vamos ver um exemplo aqui. Conhece pessoas assim no trabalho? Lembraram de alguém que faz isso no trabalho e que quando chega em casa está morta ou morto? Na família. Imagina aquele homem ou aquela mulher que compra tudo, roupas novas para os filhos, marido, ração da melhor qualidade para o cachorro. Mas quando olha para suas peças, quando olha para suas necessidades, às vezes está ali com uma roupa surrada, às vezes está ali sentada conversando, simplesmente o quê? Não, eu não estou precisando tanto não. O outro estava precisando mais, e aí você vai lá mais uma vez e acredita nessa mentira do autoabandono, que você não merece, que você não precisa. Conhece pessoas assim? E muitas vezes ela fala. Eu não compro uma calcinha para mim, eu não compro uma cueca para mim, é tudo para vocês. Ou seja, essa mentira ela vem disfarçada ali, muitas vezes como amor, como cuidado, como carinho. Só que lá no teu interior, lá na estrutura profunda, você diz: eu não estou precisando tanto. E vamos lá, e com você mesmo? Você adia o médico, você adia a terapia, e você vai engolindo a frustração. Guarda mágoa, porque sempre tem algo mais urgente e importante que você para você resolver para o outro. E isso, muitas vezes, pode te trazer uma sensação de poder.
Isso muitas vezes pode trazer uma realização, porque eu fiz algo para o outro. Mas a mentira que está aí, a mente contando para você, e que talvez você ainda não tenha percebido, porque é um movimento inconsciente e silencioso, é que há uma mentira de que você resolve tudo para o outro e você acredita. Mas e quem resolve o seu? Olha a reflexão que eu trouxe aí para baixo. E essa reflexão, ela me fez avaliar em quem eu realmente acredito. Existe uma passagem, talvez para alguns um ditado popular que diz: cada um levará a sua própria carga. Para mim, isso é um princípio. Se cada um é importante levar a sua própria carga, por que que eu estou tirando a carga do outro e trazendo para mim? Se isso é uma mentira de falso engano, que quando eu vou lá e exageram no cuidado do outro, seja no trabalho, seja na família, seja em responsabilidades espirituais, eu estou sem delegar e eu estou jogando para mim, eu estou invalidando a permissividade, a liberdade e o aprendizado de que cada um deve levar a sua própria carga. E aí eu me fiz a pergunta: em quem eu vou obedecer? O pai da verdade ou o pai da mentira? E eu quero ser sincero para vocês que durante anos eu acreditei nessa mentira, assumi responsabilidades da minha família, dos meus irmãos, irmãos na fé. Assumir responsabilidades financeiras, que isso me levou a uma exaustão. E como eu falei, é tão inconsciente que isso me dava prazer, quando eu falava, me dava poder, porque era um senso de responsabilidade. E tinha a admiração das pessoas, porque eu dava conta de tudo. Mas e quem estava dando conta de mim? Ninguém. Ao ponto de chegar numa exaustão que o cabelo caiu, feridas no corpo, pele descamando, refluxo, problemas intestinais, furuncos nas minhas partes íntimas, onde simplesmente não conseguia trabalhar, veio falência, comecei a ficar com raiva e sentir raiva de mim porque resolvia para os outros, mas não tinha forças para resolver para mim, ao ponto de ter um diagnóstico de depressão severa, transtorno de ansiedade generalizada, quase perdi meu casamento, chegou por um fio, minha amizade com a pessoa mais importante da minha vida, que tem trabalhado até hoje, que é o Deus que eu acredito, enfraqueceu. Porque eu te pergunto, como que você tem força, carregando o mundo nas costas, para ter tempo para o seu melhor amigo? Como que você tem força para chegar em casa e ainda cuidar de você ou levantar cedo como vocês estão aqui? Então, infelizmente, eu acreditei nessa mentira ao invés de acreditar na responsabilidade que cada um vai levar a sua própria carga, seja filho, seja marido, seja amigo, seja irmão na fé, não importa. E eu acreditei nessa mentira. A Maria Lúcia também, ela disse que já fez muitas vezes isso, mas hoje ela está cuidando mais dela, ela faz parte da minha comunidade. Parabéns, meu amor. E aí, o que aconteceu? Eu tive que ir buscar ajuda. E buscando essa ajuda foi muito importante para mim, para eu sair dessa mentira e passar a acreditar nessa verdade de que cada um levará a sua própria carga. E hoje, como psicoterapeuta especialista em neurociência cognitiva e processos psicológicos, eu tenho ajudado, tanto através de atendimento individual, em empresas, fazendo cursos, fazendo formações de novos terapeutas, e principalmente porque eu tenho uma comunidade onde tanto homens como mulheres buscam conhecimento e desenvolvimento. Se você está aqui hoje, porque você foi convidada, provavelmente foi uma aluna da comunidade, que quer que você entenda o que tem por trás aqui da mente. Quais são as mais mentiras que a mente está contando para você e você vem acreditando, e isso tem enfraquecido sua espiritualidade, sua mente, seu emocional e sua saúde física. Então, esse grupo de mulheres que ficam comigo durante o ano, para vocês terem uma ideia, participam desses treinamentos e elas podem convidar pessoas.
E você foi convidada para estar aqui junto com elas nesse desafio de 21 dias. Tati, esse desafio, se você está aqui nessa primeira semana, eu já vou lhe dizer, é gratuito. Vou trazer conhecimento profundo para despertar a sua consciência. De muitas coisas que você diz, eu já sabia disso, mas lá no teu coração não adentrou ao ponto de você reconhecer e desejar fazer mudança. Então, essa primeira semana, que é o despertar da consciência, que é gratuita, eu vou ali trazer as primeiras técnicas de reprogramação para que você já compreenda. No final do dia, alguns dias vão ter tarefa, hoje tem, outros vão ser só apenas reflexão. Mas nesses 7 dias esteja aqui plena. Venha para cá com um copo vazio, para que o que falar aqui fizer sentido para você, que adentre ao teu coração. Porque eu sei que a forma como você está aí pode melhorar. Tati, é a segunda semana e a terceira semana. Na segunda semana, acontece o processo que a gente fala sobre reprogramação mental, onde há um aprofundamento científico, técnicas mais profundas, exercícios práticos. Para quê? Para que você crie novos hábitos através da repetição. E aqui eu dou uma acelerada na transformação. Por quê? Porque nós já trabalhamos aqui esse despertar da consciência. E na terceira semana, o meu trabalho é fazer com que haja uma integração das três partes cerebrais. Tanto a parte que pensa, a parte que sente e a parte que faz. Então você passa a sentir o desejo maior porque você está vendo o efeito dentro de você. E é o que eu falo com as minhas iluminadas e iluminados. Você jamais será a mesma pessoa depois que você passa por esse processo dos 21 dias. Então, nesses 21 dias não tem exposição. Você pode ficar com a sua tela fechada ou pode ficar com a tela aberta, porque eu amo ver vocês. Mas o papel de vocês aqui é estar lá, ó, anotando, nossa, o que que isso aqui fez sentido? Por que que isso tocou tão profundamente em mim? Porque talvez esse é o momento de você ouvir isso. E muitas vezes pode acontecer de eu falar algo aqui que vai doer. Deixa eu te ser bem sincera, você coloca no teu coração, eu não falei com você. Eu apenas falei sobre o comportamento. Então, põe a mão no teu coração e fala: caso alguma coisa que venha me doer, Tati não falou comigo. Tati falou do comportamento. E se é um comportamento, a gente pode mudar. Faz sentido? Então, estejam aqui comigo. Só estejam aqui, de coração aberto para entender por quê. Muitas estão aqui sobrecarregadas, sobrevivendo, outras estão saindo da fase de sobrevivência e algumas já estão aproveitando a plenitude da vida. Mas e por que que esse desafio é necessário? Porque vira e mexe, aparece uma imprevista e olha você se colocando no final da fila. Então, relembrar é muito importante. Para você que já está aqui, já faz parte da minha comunidade, e para você que está chegando, fica tranquilo. Talvez não dê para entender tudo, mas não é para você entender tudo. É para teu coração sentir. Se ele sentiu, está funcionando. Então, Tati, por que que é importante eu compreender que a forma como essa máquina maravilhosa funciona, ela é diferente do que eu aprendi? Vamos lá, talvez você não dirija, mas de acordo que você vai aumentando a velocidade do carro, você vai trocando de marcha. Agora imagina um carro em que uma pessoa simplesmente ela não abasteceu o suficiente e ela aumenta a velocidade 80, 90, 120. Só que ao invés dela ir aumentando as marchas, ela simplesmente fica na marcha 2. O que que pode acontecer com esse carro? Vai haver um desgaste da máquina, sim ou sim? Se ela não está parando para fazer a manutenção e nem sequer abastecer, corre o risco dessa pessoa ficar na mão. E sabe o que é pior? Fundir a máquina, fundir o carro.
E assim também acontece com a nossa mão, a nossa mente. Então, olha, por exemplo, essa imagem agora, que é de um carro, onde está dando o sinal ali, mas o dono, ele simplesmente vai lá e cola uma fita para ele não ver que está dando sinal. E ele continua lá. Só que ao invés de ser um painel do carro, eu quero que você imagine que esse painel aí é a tua mente. Muitas vezes você acha que a ansiedade, o estresse, o desânimo constante é seu jeito de funcionar. Deixa eu te dizer, não é não. Porque Deus não te deu um corpo maravilhoso, uma máquina como essa para ser levada ao desgaste. Então, quando você percebe essa ansiedade, esse estresse, esse desânimo constante, é simplesmente o seu sistema nervoso gritando, porque ele está operando de fora do modo que ele deveria, que é o modo funcional. E aí eu te pergunto, quais sinais seu corpo e sua mente estão te dando? E talvez aí no dia a dia você não se atentou. Vamos ver aqui três sinais do modo de sobrevivência ou sobrecarga, ou muitas vezes você que já está em um processo de desenvolvimento emocional, acontece com você, mas por ser silencioso e por ser inconsciente, talvez você não esteja dando a atenção devida. E quanto mais aumenta a velocidade e essa máquina não está abastecida, ela vai fundir. Então vamos ver três. A primeira é a reatividade. Quando você convive com a pessoa, onde essa pessoa ela simplesmente não te responde mais. O que que ela faz? Ela explode. E muitas vezes ela explode com quem não merece. Quando ela não está no modo reativo, ela está ali naquele modo em que ela chora por coisas pequenas. Às vezes uma xícara cai, ela tá chorando. Às vezes o marido não deu nenhuma resposta que é uma resposta grossa ou falou indelicada. Às vezes só apenas respondeu, mas para aquela mulher foi algo tão profundo, porque ela tá ali, ó, na reatividade da agressividade ou da tristeza. Tem percebido em algum momento essa atitude em você ou em alguém que você ama? De não ouvir, apenas sair respondendo com agressividade, explosão, ou chorando, ou indo para o canto, todo mundo está errado, menos ele ou ela. Essa reatividade está intensa, ela está média, ela está baixo. Que sinais talvez você esteja recebendo e não está percebendo? Vamos para o segundo sinal, que é a dormência do cérebro. Opa, Tati, como é que eu faço isso e eu não sei? São talvez aqueles momentos em que você simplesmente vai lá maratonar a série para adormecer, ou fica lá no celular passando, não sabe nem o que está olhando, ou muitas vezes leva para vícios como bebida, come demais, ou dorme. O dormir era o meu sinal de que eu estava ali, no fundo do poço, e eu confundi o sono como algo que era meu e não era meu. Era um sinal do meu corpo para desligar o cérebro. O pouco tempo que eu tinha para cuidar de mim, eu me jogava na cama e deixava a casa, deixava minhas obrigações espirituais, tudo para depois. Mas no outro dia, estava lá pronta para ajudar o outro. O seu caso é a reatividade para explosão, para se isolar, tristeza, é a dormência no mundo virtual, comida, bebida, para desligar o cérebro ou o sono, ou talvez um sinal que tua mente está aí te dando é a culpa de descanso. Quando senta no sofá ali para tirar pelo menos uns 10 minutos. Ou quando você compra algo para você vem aquele arrependimento e aí você precisa inventar uma tarefa porque você não pode ficar parada, porque se você parar você morre. E aí você tem que justificar sua existência e você liga naquele motor, não é mais no 120, é no 220 quilômetros por hora. E ali vem a culpa porque você não pode descansar. Quais sinais seu corpo e sua mente está dando?
Será que assim como o dono desse carro, você tem colocado uma fita aqui para não ver o sinal vermelho? Que intensidade isso está na sua vida e que é importante você atentar? E talvez você esteja aí perguntando para mim, mas Tati, como que eu faço para sair disso? Então, olha para essa árvore aí, ó. Observe que as raízes dela tá oca, tá doente. Se você só for lá e podar as folhas dessa árvore, vai adiantar? Deixa eu ver a resposta de vocês. Faz aí com o dedo para eu ver. Se eu for lá, essa raiz que tá oca, essa raiz que tá doente, se eu for lá só podar, as folhas vai adiantar? Então eu tenho pessoas aqui que pararam realmente para assistir a aula. Eu tenho pessoas que talvez estejam no transporte, eu tenho pessoas que já estão querendo assim, ó, diz o que é para eu fazer. Adianta aí logo, e aí eu te falo, isso é o quê? Podar as folhas. Porque não adianta saber com essa estrutura do cérebro, mas essa estrutura e essa aqui não saber. Então, por isso que o processo ele é gradativo. Eu não vou lá cuidar das folhas, porque é isso que você tem feito a sua vida toda. Eu vou lá cuidar e te ajudar nesses 21 dias a cuidar dessa raiz. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que está aí me ouvindo e me assistindo, merece ser amada? Levanta a mão. Merece ser cuidado? Merece um tempo para você? Então, ó, você é especial. Você não foi feita de qualquer jeito, não. Teu Criador só fez a tua peça única. E tudo que a tua mente provar o contrário de que você não é, é mentira. Isso é uma grande mentira. E aí eu te pergunto, em quem você vai acreditar? Na verdade ou na mentira? Por quanto tempo mais você vai querer acreditar nessa mentira? Então esteja aqui, porque algo de grande valor tem dentro de você, tem dentro de mim, em cada um que está aqui. Talvez tá havendo uma cegueira, mas se você ficar comigo, eu vou te ajudar. E eu vou trazer essa tela aqui para você compreender por que que isso é importante. Porque, ó, você entendeu que tá comendo as sobras do seu próprio banquete, que muitas aqui estão no modo de sobrevivência, sobrecarga ou saindo desse processo e precisa ficar alerta. Então a pergunta que está na tua cabeça é: por que que eu faço isso? Por que eu não consigo simplesmente parar? Como que faço para sair disso, Tati? Então, não é falta de vergonha na cara, não é sua culpa, não é falta de organização e nem tampouco é preguiça. Respira aliviado. Isso é uma programação instalada na sua infância que te obriga a ser assim para se sentir amada. Então, se você aprendeu algo e isso não faz parte de você, você pode aprender algo novo. Então, amanhã na aula 2 eu vou te mostrar quem instalou esse botão de culpa em você e como começar a desligar. E hoje eu vou colocar lá no grupo uma atividade terapêutica que eu peço que você não leia tudo, mas que você vai lendo gradativamente, fazendo a atividade gradativamente. E que não faça também na mente, não. Pegue um papel e caneta. Você não leva 3 minutos para fazer essa atividade, mas faça quando você tiver um tempinho, para você compreender que programação é essa e o quanto que ela estava atrapalhando a sua vida. Então, amanhã eu vou te mostrar exatamente quem instalou esse botão de culpa em você e como começar a desligar e te ajudar a criar uma nova programação. Mas é importante relembrar você que esse desafio ele tem 21 dias. Os primeiros dias são gratuitos, que é de hoje até domingo. Você pode experimentar sem compromisso e sentir a diferença. E pode convidar quem você ama para assistir. Ele dura apenas 30 minutos por dia, vai ser de 6 a 6h30. E eu tenho certeza que esses 30 minutos que você vai investir em você já vai te trazer uma paz, uma acalento e, acima de tudo, esperança. Porque isso é baseado em ciência. Tudo é fundamentado na neurociência, inteligência emocional e como cristã, para mim, também peço permissão para trazer essa fundamentação. Por quê? Porque quem criou essa máquina sabe muito mais do que qualquer outra pessoa.
E por quanto que eu vou investir, Tati? Quem é da minha comunidade, ele não paga. As pessoas que foram convidadas para esse desafio diretamente por mim, que ganharam esse presente, também não vão pagar. Os membros da comunidade, seus companheiros também não pagam. Porém, as pessoas que ganharam 7 dias gratuitos, no final desses 7 dias, ela pode ir lá estar completando o desafio por um investimento de R$ 97 ou R$ 55 no cartão. O mais importante, esteja aqui amanhã. Tudo foi preparado com muito carinho para você. Fala aí, não é minha culpa. Eu apenas não sabia dessa informação e agora eu posso aprender. Combinado? Então repita, não é minha culpa. Eu não sabia dessa informação, mas agora eu posso aprender. Dispostos a aprender comigo nos próximos dias? Então, hoje foi um prazer iniciar esse desafio com vocês, trazendo esse amor, esse carinho de que é possível sim fazer as mudanças. Eu vou estar me despedindo agora, mas vocês estão liberadas para sair. Vou agradecer quem tirou esse tempo para estar aqui comigo, mas quem já tem compromisso, são 30 minutinhos só. Amanhã a gente volta. Então, Andréa Guimarães, Bruna, Tailane, Paloma, Irene, Vitória, Luciene, Gleice, Grace Kelly, Célia, Irene, Denilze Marcelo, Edna, Poliana, Ednália, Célia, Esté, Gildene, Narcilene, que bom que você acordou, Elivânia, Jace, Valdice, Miriam, Maria do Carmo, Jucilândia, Rosa, Rafaela, Dolores, Nadiele, Eugene, Jimmy, Maria Helena, Carmen, Luciana Lopes, Elaine Caetano, Valtenice, Luzia, Roberta, Aline, Ellen Sandra, Aline Lima, Ana Flávia, Virla, Carla, Cacilda, Joana Ferro, Rose, Isabelle, Ana Paula, Débora, Michele, Ieda Oliveira, Jaqueline, Ana Paula Paz, quem mais está aqui? Yasmin. Opa! Vamos mais lá? Alessandra, Nete Joy, Regiane, Gilca, Ana Maria da Paixão. Quem mais está aqui hoje? Valdice, Carol, Loraine, Jana, Gislane, Luciene, Família Maciel, Rita, Raíssa, Vilane, Simone, Geisiane, Lilian, Ovídio, André Paz, Laís, Júnia, Reni Nobre, Franciele, Andréa Guimarães, Bruninha Silva, quem mais está aqui? Ok, Jace, Elivânia, Edna, Maria do Carmo, Miriam, Maria Lúcia, Kathleen, oi, Clé, Joyce, Erivânia, Januário, Clotilde, irmão Gilmar, Magali, Andréa Paz, Ludinha, Maria Helena, Lúcia, Samsung SM P615, seja bem-vindo, Josefa, Suzana, Carla, Vilane, Simone, usuário do Zoom, Juninho e Érica, Anne Gilto, Ana Oliveira, Ayla, Adriana. Gente, receba o meu carinho, que hoje o dia possa ser totalmente diferente, com muita paz, com muita esperança. Um beijo no coração e até amanhã!